Muito bom dia para você, obrigado pela sua companhia mais uma vez aqui na TV Alemes, o canal aberto do Poder Legislativo de Mato Grosso do Sul. Bom, vamos começar então falando da ordem do dia, né? Quem está nos acompanhando desde mais cedo acompanhou essa homenagem ao representante da Associação dos Magistrados do Brasil, um pouco em alusão também à edição de número 53 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais que está acontecendo aqui em Campo Grande. Mas vamos começar o redação final de hoje falando da ordem do dia, né? Porque os deputados também deliberaram sobre 3 projetos que estavam pautados para a sessão de hoje. Vamos começar então com o primeiro projeto apresentado, de autoria, aliás, do deputado Pedrocian Neto, do PSD, projeto de lei de número 31, apresentado nesse ano, matéria discutida, votada e aprovada na sua segunda discussão, e que traz uma série de regras para a propositura pelos próprios deputados estaduais de novas datas comemorativas a serem incluídas no calendário oficial de eventos do estado de Mato Grosso do Sul. A gente sempre traz, entre os vários projetos que a gente explica aqui no Redação Final, também na primeira discussão, entre esses vários projetos existem também as datas comemorativas que, de certa maneira, são uma homenagem à cultura sul-mato-grossense, ao trabalho de uma sociedade, né? O artigo 3º, inclusive, desse projeto de lei traz, né, que essa propositura de datas deve obedecer a um critério de alta significação para a sociedade ou para segmentos profissionais, políticos, religiosos, culturais e étnicos do nosso estado, né? Também audiências públicas e consultas à própria categoria agora vão precisar ser anexadas a esse projeto de lei para que ele possa tramitar aqui na Lemes. Nossa equipe conversou com o deputado Pedrocian Neto, que falou sobre a aprovação desse projeto na ordem do dia de hoje. Existe uma profusão de projetos criando datas comemorativas. Eu acho, na minha avaliação, que há um exagero nessa criação. E muitas vezes esses projetos são feitos sem ao menos consultar a sociedade para ver se essa data possui algum significado real para a sociedade. Então, cria-se dia disso, dia daquilo, e na verdade isso se desconectou do real significado para a sociedade. Então, o que nós estamos colocando? Nós não estamos cerceando o direito de nenhum parlamentar de apresentar um projeto dessa natureza, mas estamos apenas colocando uma regra. Se alguém for criar um projeto de lei estabelecendo data comemorativa, que consulte o segmento que está sendo homenageado. Então, por exemplo, vai criar uma data comemorativa do dia do eletricista ou do bombeiro. Pergunta para a Corporação dos Eletricistas e Corporação dos Bombeiros se eles querem ser homenageados nessa data daquela maneira. Então, estabelece a necessidade de consulta com o segmento da sociedade que vai ser homenageado, seja através de uma audiência pública ou quando nós temos uma associação da sociedade civil organizada que representa aquele segmento, que haja o aval, que haja a anuência para que haja essa criação. Então é tão somente isso, criando um rito para a Assembleia Legislativa. Acho que nós vamos tirar muitos projetos que, na minha avaliação, são supérfluos e acabam tomando um pouco da atividade legislativa, gastando tempo da assessoria jurídica para analisar, e debates que importantes nós temos que fazer, e focar a Assembleia Legislativa, os nossos esforços para definir aquilo que é importante para a sociedade. Então a sociedade sul-mato-grossense quer que a Assembleia Legislativa se debruce sobre temas relevantes. Eu acho que está na hora da gente colocar um freio de arrumação nessa discussão. O projeto de lei 31, aí, que o deputado acabou de comentar, ainda vai passar pela redação final por ter sofrido emendas ao longo de sua tramitação. Vamos para o próximo projeto, também votado hoje pelos deputados estaduais. Os outros 2 projetos são de autoria do Poder Executivo. O primeiro deles, o projeto de lei de número 93, aprovado em primeira discussão, como eu falei, de autoria do Poder Executivo, ele cria um novo programa Morar Legal aqui em Mato Grosso do Sul, que em sua grande intenção é fazer a regularização das famílias beneficiadas por programas habitacionais e que não conseguiram, por uma razão ou outra, fazer ao longo do tempo a quitação das parcelas, né? Então, como eu disse, traz também como intenção a recuperação do crédito dessas famílias, a renegociação de dívidas, a regularização da titularidade também, inclusive, dos contratos habitacionais firmados pela população junto ao governo do estado. Tem uma próxima tela aqui, também com outros detalhes que o governo entregou no projeto de lei. Alguns programas em específico são os contemplados nesse novo Morar Legal. Entre eles, o CDHU, que é um pouco mais antigo, né?
O programa Cherogami, que era vinculado à AGESU, também um pouco antigo, e já da AGEAB, são 2 programas contemplados, o programa Novo Habitar e outros programas também que mais recentes, já entregues, já executados pela AGEAB. De acordo com o próprio governo do estado, cerca de 10 mil famílias poderão ser beneficiadas com o novo Morar Legal. O Morar Legal foi uma iniciativa que já existiu no governo anterior, do governador Reinaldo Zambuja, beneficiou, segundo o governo, também milhares de famílias aqui em Mato Grosso do Sul. Essas 10 mil famílias são famílias que estão inadimplentes com pelo menos 3 parcelas desse financiamento habitacional mais em conta, se assim a gente pode dizer, e que vão ter incentivos para poder fazer essa regularização. A gente separou também, a partir desses programas, alguns critérios, como que vai funcionar esse desconto para as famílias que são beneficiadas por esses programas. No caso do CADHU, o titular do contrato que esteja morando na residência ou um terceiro também, mas que com contrato vigente, vai ter um 80% de desconto para fazer esse pagamento dos débitos à vista, ou 65% de desconto também na dívida, se esse parcelamento for em até 360 vezes, uma boa oportunidade. No caso de uma terceira pessoa, que não um titular, que ocupe uma casa, mas sem contrato, essa pessoa também poderá refazer essa regularização e vai ter um total de 40% de desconto sobre os juros e a multa que incidem sobre aquela moradia, seja à vista ou também parcelado. No caso do programa Procasa e do Cherogami, a quitação de 3 parcelas equivalentes a 10% do salário mínimo quando esse pagamento for feito, ou seja, esses 10% a partir do salário mínimo atual. Foi feita a negociação do programa Procasa e do Cherogami, pagamento de 3 parcelas de 10% do salário mínimo atual, a dívida vai ser considerada quitada junto ao governo do estado. Vamos para as outras 2 possibilidades também de renegociação desse novo Morar Legal, também dentro do programa Novo Habitar, 70% de desconto em juros e multa por uma novação da dívida, de certa maneira uma repactuação. O beneficiário vai junto à AGEAB, faz essa novação da dívida, essa renegociação da dívida, na prática como se fosse um novo contrato, fazendo isso pagando em dia, 70% de desconto nos juros e nas multas que já estão correndo. Nos demais contratos originários também da AGESU, 100% de desconto nos juros e na multa para quem quiser fazer esse pagamento à vista. 60% de desconto nos juros e na multa na quitação de 4 ou mais parcelas em atraso e 35% de desconto para quem não tem condição de fazer um pagamento à vista ou quem não tem condição de pagar parcelas em atraso, mas também pode fazer uma novação da dívida, fazer um novo contrato, atualizar esse contrato, tendo 35% de desconto nos juros e na multa, seguindo aí, pagando um novo valor das parcelas. Esse projeto de lei de número 93, ele foi analisado ontem, a gente já inclusive falou sobre ele na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, já foi analisado hoje em primeira discussão e agora vai para análise das comissões de mérito. Também foi analisado ontem pela CCJR, a gente trouxe aqui inclusive a fala do relator deputado Caravina, com relação ao próximo projeto de lei, que também é de autoria do Poder Executivo. A gente tem o próximo projeto de lei que traz o reajuste geral anual dos servidores públicos de todos os poderes aqui de Mato Grosso do Sul, que é o projeto de lei de número 98, que também foi analisado hoje em primeira discussão pelos deputados estaduais. Essa revisão geral anual, então, do vencimento base ou subsídio dos servidores públicos estaduais, que veio na casa dos 3,73% para todos os poderes. E como o deputado Caravina, inclusive, explicou ontem, é um índice atrelado ao IPCA, que é o principal indicador da inflação oficial aqui no Brasil. Essa revisão geral anual, reajuste geral anual, ela existe agora para todos os poderes desde 2021, salvo engano, porque depois de uma análise do Supremo Tribunal Federal, numa ação direta de inconstitucionalidade, entendeu que o reajuste geral anual dos servidores precisa ser apresentado pelo chefe do Poder Executivo daquela instância, municipal, estadual, federal. E que cada poder, caso queira fazer uma nova recomposição, aí também existe essa possibilidade, mas o RGA é competência do chefe
chefe do Poder Executivo. Então, dessa maneira que já há alguns anos vem acontecendo aqui em Mato Grosso do Sul, o governador propõe um índice que vale para todos os poderes, né? Esse projeto de lei de número 98, ele também está tramitando em regime de urgência e já nas próximas sessões deve ser votado em segunda discussão. Incide sobre a folha de maio, que na prática os servidores recebem na conta bancária no mês de junho, ou seja, a previsão já para que esse índice seja aplicado nos salários dos servidores, que vai cair em junho, já no próximo mês. Bom, além desses 3 projetos de lei discutidos, votados e aprovados pelos deputados hoje, os parlamentares também deliberaram sobre 4 requerimentos, 18 indicações, 4 moções de congratulação e uma moção de pesar. Esse foi o balanço das votações, aliás, na ordem do dia aqui na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul hoje. E a gente começa falando então de outras indicações apresentadas pelos deputados estaduais durante o pequeno expediente nesta quinta-feira, 16 de maio de 2024. O deputado Coronel Davi encaminhou uma indicação ao PROCON estadual e também ao PROCON municipal, orientando, cobrando que o PROCON atue junto ao consumidor nos casos de fidelidade contratual. Até porque, desde 2020, existe uma lei estadual de autoria do deputado Coronel Davi que proíbe essa prática da fidelidade contratual aqui em Mato Grosso do Sul. A fim de que seja dado conhecimento aos servidores do teor da Lei 5.597, de 24 de novembro de 2020, que proíbe no estado de Mato Grosso do Sul a inserção de cláusulas que exijam a fidelização nos contratos de prestação de serviços, sob pena de cobrança de multa quando do encerramento do vínculo contratual pelo consumidor no curso do prazo fixado. Chegou ao nosso conhecimento, senhor presidente, que muitos cidadãos estão encontrando dificuldades quando da tentativa desse cancelamento de contratos de prestação de serviços, inclusive sendo em muitos casos aplicada a multa por descumprimento no prazo de fidelidade. E recebi uma reclamação, senhor presidente, de um cidadão que foi até o PROCON e, pasme o senhor, os próprios servidores do PROCON não possuíam conhecimento dessa norma e, não sabendo assim, passar a correta orientação ao consumidor. Então, dessa forma, senhor presidente, espero, com a indicação endereçada aos 2 responsáveis pelo PROCON no estado e no município, que eles possam informar aos servidores que atendem os cidadãos nesses locais com o devido conhecimento da lei número 5.597. É uma norma que pode ajudar muitas pessoas, muitos cidadãos que estão com problemas nesse tipo de contrato, né? E que não é proibido aqui no nosso estado. 12h07 em Mato Grosso do Sul, a gente segue ao vivo com redação final, agora para falar de uma indicação do deputado Antônio Vaz ao governo do estado. Muitos jovens, né, é uma situação que a gente encontra hoje em dia, às vezes tem dificuldade em compartilhar seus problemas com a família ou mesmo dentro da escola pelas mais diversas razões. O deputado Antônio Vaz, então, propõe um canal de atendimento pelo governo do estado, para que esses adolescentes sul-mato-grossenses tenham mais uma opção de a quem recorrer quando quiser desabafar ou compartilhar um problema pessoal. Solicitando que seja realizado estudos para criação de um canal de atendimento aos adolescentes sul-mato-grossenses que se encontrarem em situações de vulnerabilidade emocional ou tenham sofrido de alguma forma violência doméstica dentro ou fora do âmbito familiar, no âmbito do estado de Mato Grosso do Sul. Na América Latina, o Brasil é o país com maior prevalência de depressão, além de ser o segundo país com maior prevalência nas Américas, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS. Entre os jovens de 15 a 29 anos, o suicídio aparece como a 4ª causa de morte mais recorrente, atrás de acidentes no trânsito, tuberculose e violência interpessoal. Ou seja, os transtornos afetivos. Esse fator representa de 36% a 37% da população que cometeu suicídio.
12:08, eu falo agora de uma proposição apresentada pelo deputado Roberto Achioca. Quem vende um carro talvez já tenha passado por uma situação do tipo. Está pagando as parcelas de IPVA, por exemplo, vai fazer a venda, precisa fazer a quitação total desse débito para poder fazer a transferência. O deputado Roberto Achioca, então, fez a apresentação de um projeto de lei possibilitando que a quitação total do IPVA não seja um item obrigatório para fazer essa transferência. Não que o imposto deixe de ser devido, as parcelas precisarão continuar sendo pagas, mas que não seja um requisito para a transferência. Fica vedada a cobrança adiantada do IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, para transferências de veículos no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul. Parágrafo único. O disposto no CAPT faculta ao contribuinte o pagamento antecipado do IPVA, não sendo aplicado na hipótese de transferência do veículo para outra unidade da Federação. Justificativa. Atualmente, conforme a legislação sul-mato-grossense, a transferência de um veículo implica na obrigação do proprietário quitar antecipadamente o IPVA. Posto isto, o presente projeto de lei traz uma mudança legislativa nesse procedimento, permitindo que a transferência seja realizada sem a necessidade de pagamento antecipado do imposto. A inovação que se pretende estabelecer não impede que o contribuinte opte pelo pagamento antecipado do IPVA, caso deseje fazê-lo. Além disso, a medida não se aplica às transferências de jurisdição estadual, ou seja, em casos de mudança de estado. Uma das vantagens dessa nova legislação é a simplificação do processo de transferência de veículos, tornando-o mais acessível e menos burocrático para os cidadãos. A medida aqui apresentada não gera prejuízo para o Estado e municípios, uma vez que a arrecadação do IPVA continua sob a responsabilidade da Secretaria de Estado de Fazenda, Cefaz, e as parcelas em sendas serão pagas pelo adquirente do veículo. E pode facilitar a vida, né? E reduzir um pouquinho os gastos na hora de uma transferência. 12:11, falar agora de uma fala, um pronunciamento do deputado professor Rinaldo Modesto durante o grande expediente. Ele relembrou uma lei do ano de 2009 que instituiu aqui em Mato Grosso do Sul o Dia Estadual do Coletor de Resíduos Sólidos, né? Os populares garis, e parabenizou esses profissionais por esse trabalho em todo o Mato Grosso do Sul. Nossos parabéns e sinceros agradecimentos a todos os homens e mulheres que trabalham na coleta de resíduos, na limpeza urbana. Já imaginou se eles não existissem? Esse é um questionamento em que Vossa Excelência já deu aí a resposta. A questão do lixo é saúde pública e esses trabalhadores são essenciais para a nossa sociedade. Esta lei vem justamente a incluir no calendário oficial de datas comemorativas esse dia em Mato Grosso do Sul, buscando reconhecimento e valorização para esta classe. Parabéns aos trabalhadores da coleta de resíduos e limpeza pública urbana de todo o nosso Mato Grosso do Sul. O termo gari, deputado Júnior Mock, surgiu em homenagem ao francês Pedro Aleixo Gari, que ficou conhecido por ser o fundador da primeira empresa de coleta de lixo nas ruas do Rio de Janeiro em 1876. O Estado de Mato Grosso do Sul, como eu disse, tem 11 mil trabalhadores nesta função e 4 mil coletores de resíduos, sendo que nesta equipe 40% são mulheres. Cada caminhão de coleta percorre por dia cerca de 40 a 50 quilômetros. De 40 a 50 quilômetros. A nossa honra e os nossos parabéns em nome de todos eles, aqueles que não só em Campo Grande, mas nos 79 municípios de Mato Grosso do Sul, têm feito esse trabalho brilhante, coletando o lixo que a população produz no dia a dia. Tá aí os parabéns a esses profissionais, muito obrigado pelo trabalho. E você que ajuda aí, aliás, você pode ajudar também no trabalho desses profissionais, fazendo uma boa separação do seu lixo em casa, respeitando a coleta seletiva e também protegendo esses profissionais de materiais cortantes e tudo mais. 12:13, vamos relembrar agora, acho que a gente separou umas imagens dessa homenagem que foi entregue hoje durante a sessão pelo presidente da Casa, deputado Gerson Claro. Está aí a execução do hino do Estado de Mato Grosso do Sul.
Acabou de acontecer, mas a gente está relembrando aqui, os deputados entregaram uma moção um título de cidadão sul-mato-grossense ao presidente da Associação dos Magistrados do Brasil, o juiz Frederico Mendes, né? Isso em alusão também a um evento que está acontecendo aqui em Campo Grande, a edição de número 53 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, o FONAGE, que debate o funcionamento, as possíveis inovações do juizado especial, que são uma ferramenta muito importante e que garante celeridade à justiça, a pequenas demandas da população. Muita gente antigamente conhecia os juizados especiais como o juizado das pequenas causas, né? Por ter uma solução mais prática dos conflitos, até por meio da mediação e também por meio dessa negociação entre as partes que conflitaram. Então, entregue o título de cidadão sul-mato-grossense ao representante da Associação dos Magistrados Brasileiros, que organiza o FONAGE, o juiz Frederico Mendes. 12h14 e uma última informação, antes da gente encerrar a edição de hoje aqui do Redação Final, o deputado Neno Razuc entregou hoje à mesa diretora, com assinatura de 16 parlamentares, um requerimento para a criação de uma comissão temporária que deve acompanhar um inquérito aqui de Mato Grosso do Sul e que envolve 3 membros do Tribunal de Contas do Estado, 3 membros que inclusive estão afastados já de suas funções. Essa análise então ainda vai passar pela mesa diretora, sendo validada, será instituída essa comissão temporária que vai acompanhar então esse inquérito e também possíveis ações penais que possam surgir a partir desse trabalho de investigação. Então é isso. A gente encerra agora sim a edição de hoje aqui do Redação Final. Agradeço muito pela sua companhia ao longo da semana. Lembrando que amanhã, 8h30, ao vivo, tem Jornal Parlamentar com um resumo completo das ações da semana. Outras notícias você confere sempre no nosso site, o www.al.ms.gov.br. Nosso canal do YouTube também está sempre disponível para você reassistir as sessões plenárias e os programas aqui da TV Alemes. É só você pesquisar por Assembleia Legislativa de MS. Antecipadamente, eu te desejo um excelente fim de semana e Redação Final volta na terça-feira que vem, logo após a sessão plenária. Tchau!